Você batia muito forte no Lula, né? Você até fez uma entrevista na época com a Luiza Helena, que ela deu declarações bombásticas pra caramba, você batia muito pesado. Eu, assim, vendo de fora, eu acharia que você nunca se aproximaria mais do Lula. O que acabou acontecendo? O que aconteceu nesse meio do caminho entre o seu tempo que você batia no Lula na TV, até mais recentemente, que vocês se reaproximaram? Bom, a palavra reaproximação não cabe, Tiago, eu vou te dizer pela primeira vez porque sobre essa relação minha de hoje com ele, que está cada vez mais tensa. O Lula, ele sempre me tratou muito bem, porque eu e o Datena conhecemos juntos Lula em Ribeirão Preto, no comício dele, em 1989. E nós subimos no comício dele. O Datena, inclusive, falou. A TV Globo, na época, nos demitiu, a afiliada. Tanto o Datena como eu. O Datena foi o primeiro a ser demitido, porque o Datena ainda falou no microfone no comício de Lula. Então, o Lula, nesse ponto, essa é uma diferença dele para os outros políticos, o Lula, ele sabe ser grato. Então, ele nunca misturou. Ele sabia que eu era independente, tanto que até hoje, nas reuniões nossas, nesses 2 anos e meio de governo dele, ele fala para os outros líderes: gente, esse aqui eu conheço. Ele não vai me bajular, vai dizer na minha cara o que está acontecendo, e é assim que eu gosto, é por isso que eu gosto dele. E olha que ele já me bateu. Eu batia no Lula principalmente por causa da relação dele com o mundo, que na verdade é o submundo do futebol, que você sabe tão bem ou melhor do que eu, que na época era Ricardo Teixeira. Sim. Né? E o Lula tinha uma amizade com o Ricardo Teixeira profunda. Né? Tanto que teve a Copa do Mundo, teve a Olimpíada, né? Isso tudo foi Lula. Em todas essas vezes que eu fazia crítica a ele, ou que eu entrevistava alguém para criticá-lo, no caso da Luiza Helena, foi difícil pra caramba, porque ela fez uma declaração bombástica, que a Hebe Camargo falou que foi a maior declaração dada a um jornalista na carreira dela, e ela meteu o pau no ar, a Hebe, e o Silvio Santos não tirou do ar. Que eu mandei a entrevista para o Silvio analisar, e o Silvio falou, deixa na íntegra. Foi a época que eu estava, em 2006, fazendo o talk show Fora do Ar, com a Hebe, com a Galisteu e com a Cacá Rossetti. Eu perguntei para a Heloísa, senadora, quem é pior, o presidente Lula ou o José Dirceu? Ela falou em 1 segundo, na bucha. Ela falou, Lula. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque, Cajuru, você conhece a estratégia de Billis? Eu falei, como é que é? Ela falou assim, o Lula, você abraça o Lula e alguém dele vem por trás e te esfaqueia. O José Dirceu, Cajuru, é diferente. Ele vem e fala na sua cara que vai te aniquilar, que você virou inimiga dele e que você se prepare. Foi ou não uma declaração bombástica? Então, a nossa relação, Lula e eu, ela nunca teve ódio, isso não. Nos encontros havia o respeito, havia um bom papo, e quando ele assumiu o governo, ele fez questão de pedir ao Jacques Wagner que me colocasse como primeiro vice-líder e que eu participasse das reuniões com ele, porque eu iria dizer para ele, contar coisas para ele, que muita gente, mesmo sendo aliada a ele, teria cuidado de falar para ele. E isso é uma verdade. Tanto que eu fui o primeiro, antes do advogado Cacai, 10 dias antes do meu amigo advogado Cacai, eu dei uma entrevista à Rádio Bandeirantes, eu falei que a dona Janja, a primeira-dama, tem muito amor pelo Lula, amor sincero, se preocupa com ele, cuida dele, da saúde dele em especial, mas que ela estava prejudicando politicamente o Lula e que ele poderia até perder uma eleição por causa dela, porque ela não aceitava o Lula receber ninguém na casa dele no palácio. Então, acabaram as reuniões diárias com líderes, com deputados, com senadores, os almoços da época de Lula da Dona Marisa, todo sábado, em que ia jornalista da Folha de São Paulo, dos demais veículos, apresentadores de televisão, empresários da Faria Lima, empresários do agro, enfim, era um outro Lula, era o Lulinha Paz e Amor, porque ele fazia questão de se reunir com esses segmentos que são importantes e que se afastaram dele nesses 2 anos e meio, exclusivamente por causa da primeira-dama Janja. Até que ela foi convencida que estava errada, né? E a partir do final de abril, o Lula voltou a abrir as suas portas para conversar com todo mundo, porque sentiu que ele seria prejudicado. E a única pessoa sincera que falou isso, e que falou publicamente, e que ele recebeu o vídeo, fui eu. Ele, felizmente, ele aceitou, a Janja também aceitou, mostrando o amor verdadeiro dela por ele, porque foi a primeira vez que ela ouviu
meu marido pode perder a reeleição por minha culpa? Aí ela falou, por favor, faça o que você quiser. Aí ele passou a viajar mais sem parar toda semana, Aham. porque nem viajar ele estava viajando.